Estamos de volta com o Hora News agora, 4 horas e 22 minutos. E atenção para essa notícia, a previsão de aumento das mensalidades das escolas particulares em 2026 preocupa os pais. Segundo uma pesquisa da consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão escolar, o reajuste deve ficar entre 9% e 10% no ano que vem. A pesquisa ouviu 1.500 escolas no período de 12 de junho a 18 de julho. Sobre esse assunto, agora nós vamos conversar ao vivo com a diretora jurídica Mabile Meira Fernandes. Olá, doutora, boa tarde. Que muito bom te receber aqui no Hora News. Qual foi o objetivo da pesquisa? Entender realmente o que as instituições aí elas estão considerando para esse reajuste? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. É um prazer a gente estar falando com vocês. A pesquisa é o nosso 4º ano consecutivo de pesquisa e ela visa, sim, entender quais são esses elementos aí de recomposição do valor das mensalidades para o próximo ano letivo. Normalmente as escolas fazem esse planejamento, essa planilha de custos em julho, no período de férias, e a nossa pesquisa visa entender o que são os elementos que vão impactar esse reajuste. E, doutora, a gente viu que 98,7%, segundo a pesquisa das escolas, vão ter reajustes. E vocês fizeram essa pesquisa em 10 estados diferentes. Tem, assim, uma grande diferença de valores entre um estado e outro? Tem diferenças, até porque os custos, por estado também são diferentes. Convenções coletivas das categorias também são diferentes. Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos uma convenção coletiva que trouxe um reajuste de 6% e um PLR de 18% ali para a categoria dos professores e auxiliares, e assim varia de cada estado para cada estado. Entendi. São consideradas também aí a inflação, no ano, dissídio dos professores, novos investimentos, tudo isso é colocado, vamos dizer assim, neste pacote de reajuste das escolas? Isso são os elementos básicos aí que fazem parte da planilha de custos, de uma escola, mas cada escola tem o seu planejamento e os seus investimentos também, Então, uma escola que vai fazer, por exemplo, um ajuste na infraestrutura, ou investir em uma nova tecnologia, ou um novo sistema didático, vai mudar, de cada instituição para cada instituição. Então, é uma planilha individualizada de acordo com os custos de cada escola. Doutora, então, agora esses elementos nunca são iguais. Entendi. Agora, explica pra gente o seguinte, a inadimplência e o atraso nas mensalidades, isso também impacta, Impacta nesse reajuste da mensalidade escolar? Impacta e muito, Pela pesquisa a gente viu que a maioria das escolas respondem a um atraso de 5%. Então, de um mês para o outro, 5% no fluxo de caixa impacta muito. É um efeito cascata. A partir do momento que a escola ela trabalha com um atraso ou uma inadimplência muito alta, isso vai impactar no fluxo de caixa, porque ela já tem despesas fixas. Então, muitas vezes ela vai ter que recorrer a empréstimos, por exemplo, num índice alto de atraso e inadimplência. Olha, segundo a pesquisa, eu dei uma olhada na pesquisa hoje, doutora Mabile, e eu vi aqui que 4 em cada 10 escolas, que vocês pesquisaram, dessas 1.500 escolas, estão sofrendo neste ano com atrasos superiores a 4% nas mensalidades. É um valor considerado alto? É um valor considerado extremamente alto, principalmente em se tratando de atraso. O atraso, a gente fala que é o mês a mês da escola e inadimplência na virada do ano letivo. Então, um atraso de 5%, por exemplo, no mês a mês, impacta diretamente o caixa. Às vezes, a escola ela nem fez a previsão dessa alta taxa de atrasos e ela não tem dinheiro para trabalhar, não tem, muitas vezes, o valor para fazer frente às despesas fixas que ela tem. Olha só, e doutora, agora vamos entrar num assunto que é sobre a lei, que proíbe aí o uso do celular nas escolas. E isso tem custos, vamos dizer assim, invisíveis, podemos chamar assim, para os pais, essa proibição. Por quê? Explica isso pra gente.
Então, tem um cenário aqui que a gente precisa refletir um pouquinho. A lei da proibição do uso de celulares veio em janeiro de 2025. As escolas, elas já tinham disponibilizado quais seriam os valores das anuidades de 2025, porque essa previsão normalmente é feita sempre em julho de cada ano. Então, a partir do momento que vem uma legislação que impõe, né, a proibição do uso de celulares, a escola ela precisa se preocupar. Onde que os alunos vão deixar esses celulares? Câmeras de segurança, por exemplo. Então, ao passo que ela tem que colocar armários, ela tem que colocar câmeras de segurança para evitar qualquer tipo de incidente. Ela tem que treinar o corpo pedagógico para lidar com essa nova regra imposta. Ela tem que fazer campanhas de marketing para isso. E mais, tem que contratar assessoria jurídica também para adequar os contratos de prestação de serviços, o próprio regimento escolar, né? Porque ao passo que vem uma legislação que proíbe o uso, a escola tem que pensar na sanção disciplinar que ela vai dar ao aluno que usar o celular. Que curioso isso, né? E tudo isso entra ali no reajuste mensal, né, do valor da escola, porque a escola, né, teve que se adaptar à legislação, comprando armários, cofres, investindo em câmeras de segurança, doutora, é isso, para garantir a segurança dos alunos que precisam levar eventualmente o celular, é isso? Exatamente, né? Além desses custos aí invisíveis, nós podemos chamar assim, os custos visíveis seriam, né? Os armários, as câmeras de segurança, mas os custos invisíveis estão no próprio treinamento do corpo docente. Nas palestras de conscientização que a escola tem que fazer com esses alunos, então muitas vezes elas trazem um profissional de fora. Aquele custo não estava previsto, por exemplo, para 2025. Então ela teve que fazer frente a esse investimento sem ter prevenido, né? Ter previsto esse custo. E agora, assim, tem alguma dica, doutora Amábile, assim, né, que você pode passar para os pais, para eles, né, tentarem negociar este novo valor, este reajuste nas escolas? Quem tem mais de um filho sempre sente mais no bolso, não é mesmo? Não, com certeza. Eu acho que o diálogo é sempre a melhor maneira da gente de chegar numa composição, né? E tem a transparência entre a escola e a comunidade escolar. A escola ela sempre quer manter o seu aluno. Então, um diálogo aberto, muito transparente, buscando entender as duas realidades, é a melhor solução que a gente pode dar como dica. Essas pesquisas, assim, doutora, qual a importância, né, de se aprofundar, entender quais são as necessidades da escola, como que ela vai repassar esses valores para os pais? Por que é importante ter essa pesquisa? É para deixar, assim, vamos dizer, mais claro para os pais dos alunos por que está acontecendo um reajuste tão alto aí entre 9% e 10%? Eu acho que primeiro que fica a falsa impressão o índice só da inflação. Então, a gente tem uma inflação prevista aí para o final do ano de 4,8%, por exemplo. E aí os pais acabam tendo uma falsa realidade de que a escola deveria reajustar apenas com o índice da inflação, mas não é verdade. Existem muitos custos ali que se tornam invisíveis para eles e que não refletem verdadeiramente a inflação que é comunicada, veiculada. Então, essa pesquisa ela é importante para a escola saber efetivamente o custo que ela tem e também trazer uma melhor transparência para a comunidade escolar, né, para os pais, desses custos que a escola tem. Então, ela é importante para ambos os lados, para o pai compreender que a escola tem outros custos além da inflação, e a escola também para saber os custos e ter formas para dialogar com os pais, demonstrando efetivamente que aqueles dados são reais. Porque a escola acaba tendo que justificar o motivo do reajuste, às vezes alto ali, né? Não tem jeito, tem que explicar para os pais. Eu sei que já passou um tempo da pandemia, mas a gente ainda sente o impacto do efeito pandemia nos valores dos colégios?
Existem algumas escolas, e aí eu vou tratar como exceção, tá? Que não concederam que concederam muitos descontos na pandemia e elas não conseguiram recuperar ainda. Mas a gente está falando assim de uma exceção de escolas, principalmente ali na educação infantil. Mas esses custos da pandemia, muitas escolas já conseguiram fazer essa recomposição. A minoria que não. Ah, que bom. Doutora, muitíssimo obrigada. Nós conversamos com Mabel Meira Fernandes, que é diretora jurídica. Muitíssimo obrigada pelas informações. Volte sempre aqui no Hora News. Obrigada, Dai. Boa tarde.